Oi, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, esteja tudo legal, né? Um bom dia, boa tarde, seja lá o horário que você esteja assistindo essa aula. Hoje nós temos mais um encontro, mais uma aula de geografia, onde aprenderemos um pouco mais, né? Durante esse ano aí estivemos juntos, né? Das nossas aulas de geografia, nas nossas atividades, aprendendo um pouco mais sobre o espaço que nós vivemos. E hoje nós vamos aprender mais, né? Um pouco mais ainda do que nós já vimos estudando. Nós falamos em aulas passadas sobre os tipos de bairro, sobre os lugares, né, as ruas, como é formado um bairro, como é composto um bairro, que tem bairro comercial, tem bairro residencial. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história dos bairros. Isso mesmo. Você sabia que os bairros têm uma história para contar? De como surgiu, como foi que foi dada origem ali. Tem alguns monumentos, algumas construções que trazem a história daquele lugar e das pessoas que vivem ali, ou que viveram ali em um determinado momento. Para isso, você vai precisar estar com o seu livrinho, seu companheiro fiel, o seu livrinho em mãos, para poder acompanhando a aula e compreendendo todo o conteúdo. Então, nós vamos agora abrir o livro na página 89. Aqui está a página 89. E vamos conhecer a história de um bairro da cidade de São Paulo, o bairro do Brás. Vamos ver como foi que esse bairro surgiu. Olha só. Vamos então acompanhar a leitura da página 89. Tia, eu ainda não sei ler. Você vai observando que tia Laísa vai lendo aqui para vocês, tá bem? Vai só observando o que tia Laísa tá lendo. E quando tia Laísa mandar observar a imagem, você observa. Certo? Eu sei que você está aí no caminho para aprender a ler, está trilhando o caminho para conseguir decifrar as palavrinhas e aprender a ler, tá bem? Mas acompanhe o que tia Laísa está lendo. A história do bairro. Daniela é a professora do segundo ano de uma escola localizada no bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Ela convidou o senhor José para contar aos alunos um pouco da história desse bairro. O senhor José é um antigo morador do bairro. Veja o que ele contou aos alunos. Olha aqui o senhor José, aqui sentadinho, contando a história para os alunos. Certo? Ele está em uma sala de aula contando a história desse bairro. E aí tia Laísa trouxe aqui na tela duas fotos desse bairro, que é o bairro do Brás, em São Paulo. É um bairro muito famoso, muito conhecido, onde tem um extenso comércio, um comércio muito grande. Então, ele é um bairro comercial, onde tem muitas lojas de todos os tipos. E as pessoas do Brasil inteiro vão lá fazer compra. Vocês sabiam disso? Então, vamos ver a história do senhor José contando de como esse bairro foi formado. Olha só, a fala do senhor José. No passado, o bairro da escola era formado por diversas chácaras. O bairro mudou quando algumas indústrias foram construídas na cidade de São Paulo e muitos operários que trabalhavam nessas fábricas vieram morar aqui. Grande parte desses trabalhadores eram imigrantes vindos da Itália. Por volta de 1940, muitas pessoas vindas de outros lugares do Brasil passaram a viver na cidade de São Paulo. Várias delas construíram suas casas aqui no bairro. Além de construir casas, essas pessoas também construíram seus comércios. Então, um comércio muito grande existe nesse bairro, que é o bairro do Brás. Tia, só tem comércio aí? Não. Lembram que nós estudamos também que existem bairros onde tem comércio e casas e residências. Existem bairros que tem muito comércio e poucas casas. Mas existem bairros que tem tanto comércios como
casa. E esse é um dos bairros que tem, porque é um bairro muito grande, não é um bairro pequenininho, onde tem uma boa parte dele que abriga muitas lojas, muitos comércios, e outra parte abriga muitas moradias, tá bem? Então essa foi a história do bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Agora, abra o seu livrinho aí na página 90, página 90. Vamos acompanhar com tia Laís aqui a leitura. Todo bairro, ele tem uma história. Quando conhecemos sua trajetória, ou seja, sua história, como ele se formou, podemos compreender, por exemplo, alguns dos costumes da população que ali vive. Conhecer o passado de um lugar também nos permite compreender algumas de suas características, como a origem do nome das ruas e das construções antigas que permanecem ao longo do tempo. Então, todo bairro tem uma história, né? Tia Laísa já falou aqui. Todo bairro tem uma história. Quando nós conhecemos a história de um bairro, nós podemos compreender o costume da população dali. Por que aquelas pessoas aquelas pessoas se comportam daquela forma, daquela maneira. Nós podemos também compreender as características. Por que aquele bairro é daquele jeito? Né? Por que aquele bairro tem muitas lojas, tem muito comércio? Isso aí a gente começa a entender do passado, como foi que aquele bairro foi formado. Então, compreender a história de um bairro é compreender o que acontece atualmente nele. A gente entender por que as coisas estão daquela forma atualmente. Existem construções antigas, né, que permanecem ao longo do tempo, né, em um bairro, que permanecem ali e contam a história daquele bairro. Tia Laísa trouxe aqui duas fotos do mesmo lugar, olha aqui, em tempos diferentes, né, aqui bem no passado e aqui atualmente. Aqui é a cidade de Caruaru e mostra aqui duas fotos do mesmo lugar, porém em tempos diferentes. Esse bairro mudou bastante, né? Muitas construções surgiram ali, outras foram derrubadas, árvores foram plantadas, árvores foram cortadas. Então, muitas coisas, né? Muitas transformações ocorrem em um lugar. Vocês conseguem perceber, e eu sei que vocês são muito novinhos para perceber isso. Mas se você for conversar com o papai, com a mamãe, com alguém mais velho do que você, eles vão falar que as mudanças que acontecem ali, que muitas mudanças aconteceram ali no bairro que vocês moram. Por exemplo, no bairro que eu moro, aconteceram muitas mudanças ao longo dos anos, né? Muitas construções surgiram, lojas, né? Supermercado, muitas coisas foram surgindo. Então, assim acontece em todos os bairros, né? Ao longo do tempo, a história vai mudando, o tempo vai mudando, o tempo vai passando, e aí muitas coisas vão sendo modificadas. E ali, as pessoas mais antigas daquele bairro, elas podem contar atualmente como era antes, como é hoje, o que é que mudou, o que é que está melhor, né? Elas contam a história daquele bairro. Então, todo bairro tem uma história. Tem uma história para contar de como ele surgiu, de como ele começou. Assim como nós vimos nas aulas, né, nas nossas aulas passadas sobre a história da nossa cidade, que é uma cidade pequena, mas tem bairros, né, grandes, muito grandes, bairros pequenos também, que contam a sua história, como foi que ele surgiu. E os bairros, eles são transformados ao longo do tempo. Os bairros, eles são modificados, tia, eles mudam, eles não ficam do mesmo jeito, como a tia falou. Você vai abrir agora o seu livrinho na página 90, nas páginas 94 e 95. Páginas 94 e 95. Estão me enxergando daí, aqui nessa telinha tão pequenininha. Então, olha só. Com o passar do tempo, os bairros vão sendo transformados pelas pessoas. Geralmente são construídas novas ruas e avenidas, casas, prédios, escolas, entre outras. E assim a paisagem é constantemente modificada. Então, como o bairro muda, a paisagem dele também muda. Porque vai sendo feitas ali muitas construções, casas, escolas, lojas, prédios, avenidas, ruas. Então, a paisagem daquele lugar vai mudar. Porém, existem construções que elas permanecem mesmo com o passar do tempo. Que elas permanecem ali no mesmo lugar, apesar do tempo ter passado, apesar das transformações estarem acontecendo. Existem construções que permanecem ali, só vão passando por reformas ao longo do tempo,
mas elas permanecem do mesmo jeito. Observe aqui, olha só. Aqui é no Pelourinho, em Salvador, né? Uma foto do Pelourinho, em Salvador, de uma praça, né? E nessa praça aqui nós podemos ver dois momentos. Aqui é uma foto mais antiga e essa é uma foto mais moderna. Então nós podemos ver o quê? Que algumas coisas foram sendo modificadas, né? Algumas coisas foram sendo mudadas ali. E nessas transformações, né? Construções foram sendo reformadas, foram pintadas, fachadas foram mudadas. Mas nós podemos ver aqui essa igreja, né, que permanece do mesmo jeito, no mesmo lugar. E essa construção aqui na frente, né, essa cruz aqui na frente, permanece no mesmo lugar. Algumas construções que estão aí, elas foram modificadas, tia. Elas foram mudadas, foram reformadas, ficaram mais bonitas. Porém, outras permanecem do mesmo jeito, no mesmo lugar. Só passando mesmo por reformas, que é para conseguir sobreviver ao tempo. Então, todos os bairros ele tem as histórias, ele passa por transformações ao longo dos anos. A paisagem é mudada, a paisagem é transformada, é modificada, né? E coisas continuam no mesmo lugar, né? Coisas continuam ali, são preservadas e contam ali a história do povo, a história de quem viveu ali, a história de quem construiu, né? Permanece ali no mesmo lugar. Olha só. Agora nós vamos conhecer um pouquinho a história do bairro de Higienópolis, também em São Paulo. Tá aí no livrinho de vocês, na página 94 e 95. Vocês vão prestar atenção e acompanhar a leitura que tia Laísa vai fazer agora. Tá bem? Olha só. Aqui tia trouxe duas fotos desse bairro de Higienópolis. Ele bem antigo e ele moderno, atualmente. Mas vamos ver aqui, que aqui na página 94 e 95 está contando a história, um pouquinho da história desse bairro. Tia vai ler para vocês e nós vamos compreender a história do bairro de Higienópolis. Em Higienópolis, bairro localizado na cidade de São Paulo, capital do estado, por exemplo, muitas mudanças ocorreram ao longo de 50 anos. 50 anos é muito tempo, né, tia? Quem aí tem 50 anos? Tia não tem? Imagine vocês, né? Então, 50 anos é muito tempo. Aí, em 1933, foi erguido o primeiro edifício em Higienópolis, o primeiro prédio. As primeiras construções do bairro tinham menos de 10 andares, eram prédios baixinhos, pequenininhos. Na década de 1940, aumentou a quantidade de prédios que vieram ocupar o lugar das antigas casas. E olha aqui, na foto que tia trouxe, nas fotos que tia trouxe, eram casas, né, mais baixas, menores, e aqui muitos prédios. Em 1950, surgiram edifícios bem mais altos que os antigos já construídos no bairro. Também foram construídos vários estabelecimentos comerciais, como farmácias, padarias, né, lojas e outros e outros. Nas décadas de 1960 e 1970, o bairro de Higienópolis já contava com bancas de jornais e linhas de ônibus. Isso mesmo. Lá em São Paulo, como é uma cidade grande, eles usam muito o transporte coletivo, que são os ônibus. Então aí já tinha linha de ônibus, né? Já tinha linha de ônibus que passavam nesse bairro, que era um bairro que estava crescendo, estava sendo transformado, a paisagem estava sendo modificada. Nos dias de hoje, há edifícios de vários tamanhos em Higienópolis. Alguns antigos, outros mais novos, e o bairro continua mudando. Então, o bairro continua mudando até hoje. Abriga edifícios mais antigos, abriga edifícios mais modernos, ainda tem algumas casas antigas, tem casas mais modernas, mas a paisagem desse lugar, se a gente for olhar aqui nas fotos, foi transformada ao longo desses 50 anos que conta aqui na historinha que tia leu para vocês. Então, os bairros, eles são transformados, eles são modificados, a paisagem é modificada, né? As coisas vêm sendo transformadas ao longo dos anos, tá bem? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aulinha de hoje sobre bairro, mais uma vez sobre bairro, sobre as transformações, que vocês tenham compreendido direitinho, que vocês tenham aprendido que o bairro tem história, ele conta uma história, né? Tem a história dele, de como ele surgiu. Com o tempo a paisagem é modificada, é transformada, vai ficando tudo mais moderno, tá? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aulinha de hoje. Tia Laísa deixa um super beijo para vocês. A nossa aula vai ficando por aqui. Tchau, tchau, amores, e até a próxima.